Copa do Mundo de 94, final, Brasil e Itália. Um pênalti decisivo. Baggio, o melhor jogador do planeta naquele ano, vai bater o pênalti. E a bola vai para cima do travessão. Ele fica parado, mãos na cabeça, olhos fechados. Uma imagem que todo brasileiro não esquece jamais. Pessoal abraçando, rolando na grama. Galvão gritando, acabou. Agora me responde uma coisa. Você acha que o Baggio não sabia cobrar pênalti? Que ele nunca treinou aquilo? Saiba que ele cobrou pênalti milhares de vezes na vida. No treino era automático, mas quando o peso do mundo caiu nas suas costas, quando era dinheiro de verdade, Copa de verdade, consequências de verdade, o corpo não executou o que a mente sabia fazer. É exatamente isso que acontece com você no simulador contra a conta real. Isso não é falta de método, não é falta de estudo nem de treino. É que o simulador nunca reproduziu o peso do seu dinheiro na tela. E existe um gatilho visual muito específico dentro do gráfico que ativa esse travamento todas as vezes que você opera com o capital real. E quase ninguém te conta qual é. Eu sou Elimar Santos, analista CNPI, opero desde 2014 e é exatamente esse gatilho que eu vou te mostrar hoje. No simulador não há dinheiro real na mesa. E essa diferença muda absolutamente tudo. Isso você já sabe, né? Isso não é porque você é fraco, mas é porque o seu cérebro, o nosso cérebro, está agindo da melhor maneira que ele tem que agir. Ou seja, é a nossa máquina de detectar riscos. E quando o risco é real, ele entra no modo alerta. Mas o problema é que esse modo alerta, dentro de um gráfico cheio de linhas, cheio de rabiscos, cheio de candles piscando, acaba virando um pânico visual. E pânico visual gera hesitação. E o que é hesitação no trade? Prejuízo. E quando a gente está operando no simulador, o nosso cérebro não dispara esse alerta. O problema é que na conta real, o alerta dispara toda vez. Eu vou te dar uma coisa que você já pode implementar agora. Abre o seu gráfico e conta para mim quantos indicadores você está usando. Eu, por exemplo, estou usando aqui embaixo o MACD, tem o F34, que me mostra regiões, zonas, né? E tem uma médiazinha de 9 leve aqui escondidinha, né? São 3 indicadores. Pois é, se você tiver mais de 3 indicadores, você acaba de descobrir mais da metade dos seus problemas que estão te causando aí perdas quando você vai na conta real. Isso se dá porque cada elemento extra na tela, ele não está te dando mais informações, acredite. Na verdade, está te aumentando o nível de ruídos, dificultando o processamento no seu cérebro antes da tomada de decisão. Então, retire o excesso já e deixe somente aquilo que te dá direção, entrada e saída. Gráfico limpo não quer dizer que é só os candles. É um gráfico com o mínimo possível de indicadores profissionais que realmente te dão as informações necessárias para sua melhor tomada de decisão. E é aí que surge uma pergunta que a maioria dos traders que tentam limpar a tela descobre da pior forma possível. Porque limpar a tela resolve só parte do problema, mas não resolve o principal. Eu vou te mostrar agora exatamente o que está faltando para completar o sucesso no seu gráfico. Porque simplificar a tela foi uma das primeiras coisas que me fez melhorar no trade. E, consequentemente, foi o passo inicial que me fez mudar de patamar na minha vida. Eu morava em São Paulo, Santos, mas lá eu fiquei numa situação insustentável. Um caos, um trânsito caótico. E hoje eu moro aqui no sul da Bahia, junto à natureza, tranquilidade, liberdade. E isso não foi sorte. Foi exatamente o resultado de operar com um método claro, sem depender de ninguém, sem rabo preso com nenhuma corretora. Eu sou analista independente e vivo do mercado. E o que eu ensino aqui é o mesmo que eu uso para viver. O foco desse canal nunca foi vender sonho, até porque aqui não é padaria, né? Mas sim é te mostrar a realidade do trade, sem ilusão, sem enrolação. Então, se você valoriza esse tipo de informação, já se inscreva aqui no canal, porque conteúdo assim sai
toda semana. E você não vai querer perder, né? Aliás, falando em não perder, antes de limpar o gráfico, você, na verdade, precisa saber o que colocar no gráfico. E é exatamente isso que ficou faltando aí para eu te explicar. O gatilho visual que paralisa a nossa decisão, a nossa mente, que eu mencionei no início desse vídeo, é o ruído visual que o gráfico nos apresenta, seja pelos candles, seja pelos indicadores ou excesso de riscos que você faz no gráfico. E falando de candles, por exemplo, o pior ruído que existe tem nome, ele chama Marubozu. É um candle longo que faz contra a sua entrada. Então, se você entrou comprado, vem um candle gigante, vermelhão, para baixo da sua entrada. O seu cérebro já lê esse candle gigante como um sinal de perigo. E aí ele manda um sinal claro. Sai agora! Mas é aqui que entra o segredo, a virada de chave que eu falo sempre com os mentorados. E repito, toda manhã na nossa sala ao vivo. Você não está aqui para proteger o trade. Você tem que vir aqui no mercado para proteger a tendência. Então, enquanto a estrutura da tendência estiver de pé, um Marubozu contra a sua posição é apenas um ruído. Isso, na verdade, é o mercado sacudindo as mãos fracas antes de continuar o movimento da tendência. E se você, então, sai nessa hora de um Marubozu contra a sua entrada, você está sendo um desses mãos fracas ou liquidez. Então, o que você tem que fazer? Você só estopa quando a tendência muda. E aí pode ser com Marubozu, sem Marubozu, mas se você ainda não consegue enxergar essa estrutura com clareza no gráfico de candles, esse movimento, né, da dinâmica do preço, você pode mudar para o Renko. Tem uma facilidade de te mostrar essa estrutura com uma clareza incrível. O Renko resolve isso na raiz. Ele elimina o Marubozu da sua tela e te entrega só o que realmente importa. Dá só uma olhada quando eu faço a junção do Renko com o F34 aqui na tela. Quando acender o vermelho, ele volta para testar a zona bipolar de vermelho e cai. Volta nela de novo e cai até atravessar, acender de verde, volta na zona bipolar de verde mais uma vez e continua subindo. Toda vez que o preço está dentro da zona bipolar, quando é de verde é para comprar e quando é de vermelho é para vender. No Renko, a gente tem uma clareza, uma forma limpa de enxergar toda a movimentação do preço. E principalmente, a gente consegue enxergar quando tenho tendência de baixa e não me preocupar com o stop enquanto não for quebrada e quando tem tendência de alta e não me preocupar se está caindo, se o preço está corrigindo. Aqui temos o exemplo claro, acendeu o vermelho, eu vendo, não me preocupo até ele passar para cima, acender de verde. Quando acende de verde, eu estopo. Se eu fiz vendas aqui no meio da zona bipolar, o meu stop vai ser pequenininho e se eu compro aqui nessa região, eu estou obtendo aí um ganho muito grande. Eu estou operando tendência que o F34 está me dando. Vermelho é a tendência de venda, verde é uma tendência de compra. Porque tem muita gente que quer tirar todos os indicadores, quer deixar o gráfico pelado, mas isso só não vai adiantar, porque o gráfico faz de tudo para te confundir, é verdade. Ele dribla mais do que o Ronaldinho Gaúcho pode acreditar. E quando você está com o gráfico pelado, você está exigindo demais do seu olho, da sua análise visual, e o nosso olho, sob pressão, vai querer buscar algum tipo de confirmação. E isso no gráfico limpo você não vai encontrar. Então, para resolver essa dúvida, para resolver essa coisa que a gente não consegue enxergar muito claramente no gráfico, que eu desenvolvi o F34, que serve tanto para o gráfico de Renko quanto para o gráfico de candles. Com o F34, você sabe a direção do preço. E quando ele muda essa direção, você vai saber também que ele mudou de direção. E aí você não vai ter que interpretar nada. Você não vai ter dúvidas. E você não vai ter o peso de 80 mil torcedores gritando na sua orelha, ou a sua mulher falando que está perdendo dinheiro aí outra vez. Vai ser simples, você vê o sinal e você executa. O Badio perdeu aquele pênalti porque o ambiente não era controlado. Com o F34, nos 5 minutos, ou o tempo que você quiser, ou ainda no Renko, que eu estou sugerindo aqui para você, você passa pela primeira vez na sua vida a ter um ambiente totalmente controlado e claro. E aí você bate sem hesitar. Então, se você chegou até aqui, você já sabe que o seu problema nunca foi falta de esforço, falta de técnica. Na verdade, foi operar num ambiente que o seu cérebro não conseguia processar
sem entrar em colapso. E o indicador F34 resolve isso na raiz. O link está aqui embaixo. Clica, conheça o funcionamento e toma a decisão sempre nos seus trades com a cabeça fria que qualquer profissional tem. Eu vou deixar mais um vídeo aqui para você continuar aqui comigo, mas vou te deixar um convite para você participar da nossa sala ao vivo também. Eu te espero lá.